Quanto mais o tempo passa, menos tempo temos. Quem disse essa frase foi Urandir Fernandes de Oliveira, presidente de Daquila Pesquisas, na última atividade de campo. Você vem sentindo que vem perdendo tempo com conversas que não levam a lugar nenhum ou rolando nas redes sociais? É sobre isso que eu quero compartilhar com vocês uma reflexão. Vamos lá. Quando investimos o nosso tempo com qualidade em feitos construtivos, por exemplo, quando investimos o nosso tempo em conhecimento e recebemos aquele aprendizado, a nossa alma fica cheia. Fica com aquela sensação, a nossa consciência fica com aquela sensação de que aquele tempo não foi perdido. Na verdade, ele foi investido. Mas quando a gente acaba matando o tempo, ou coçando, como dizem, a nossa consciência tem uma sensação sim de que aquele tempo foi perdido. E aí vem um sentimento muito ruim, não sei se você também fica, que é aquela sensação de culpa por ter perdido o tempo. Então, vamos iniciar aqui a nossa prosa partindo do ponto sobre a importância do tempo. O tempo é hoje o que a gente tem de mais precioso nesta vida. E veja só, quantas pessoas gostariam de ter mais tempo? Será que se a gente perguntasse para uma pessoa que está convalescendo numa cama, será que ela gostaria de ter mais tempo? Será que gostaríamos de ter mais tempo para finalizar alguns detalhes de algum empreendimento, de algum projeto, para deixar ele mais completo? Muitas vezes o prazo não deixa a gente colocar tudo o que a gente gostaria, porque eu tenho pouco tempo. Então, partindo deste ponto, quando a gente interioriza a importância do tempo e de que não estamos aqui de brincadeira, de que estar aqui, ter uma vida aqui no sistema Terra é de muita preciosidade, de muita responsabilidade, existe uma chave que vai mudando na nossa mente, vai nos trazendo mais consciência, e ao mudar essa chave, a gente já começa a otimizar mais o nosso tempo e não matar o tempo, como comentamos anteriormente, e não desperdiçar esse tempo. E quando a gente fala em otimizar o tempo, dá um negocinho assim na gente, né? Mas otimizar o tempo de que forma? Existe um grupo de pessoas que está aqui no sistema Terra, neste exato momento, um grupo bem grande, que sente um certo incômodo. Eu acho que você que está aqui me ouvindo também sente esse certo incômodo. Aquela vontade de fazer algo de forma coletiva, uma vontade genuína e espontânea de realizar algo que muitas vezes a gente não sabe o que é, mas a gente sente, e isso vai nos cobrando. Isso vai fazendo com que a gente mude de emprego, isso vai fazendo com que a gente mude de grupos, de amizades, de amigos, né? Espaços que nós frequentamos, porque parece que tem algo que não está batendo. É como se, no fundo, a nossa consciência dissesse que aquelas pessoas, aquele espaço, estão perdendo o tempo. E essa questão de deslocar o tempo para fazer esses feitos construtivos, ter esse tempo de qualidade, está muito atrelado com o nosso desejo de encontrar a nossa missão, os nossos compromissos. Então, eu acredito muito que otimizar o nosso tempo é destinar esse tempo, fora os horários que estamos trabalhando, né? Mas aquelas horinhas que a gente poderia estar fazendo coisas e nós desperdiçamos, esses tempinhos que eu tô dizendo, a gente podia deslocar para as pesquisas, para os treinamentos, para as atualizações, para aprendizados que nos levam para essa caminhada de realização de sonhos, de cumprimento de missão, de sentir aqui dentro da gente que nós estamos caminhando para aquele caminho que o nosso ser, que a nossa alma sente como um caminho de verdade. E para trilhar esse caminho da verdade, tem uma coisa que é muito importante, que é a gente ter foco. Então, uma coisa é a gente virar a chave sobre o tempo, outra coisa é como eu vou aproveitar esse tempo, e a outra é caminhar neste tempo. Otimizar esse tempo com essas atividades, mas ter foco. E quem pode nos ajudar a ter foco neste processo é quem? Nosso eu do futuro. E você sabia que a nossa intuição
as premonições, as percepções extrasensoriais que temos vêm de nós mesmos, só que num outro tempo e espaço? Sabe aqueles pensamentos que às vezes chegam na gente do tipo, faça, vá, não fale isso agora. São pensamentos que vêm de algum outro tempo e espaço para nos alertar de algo. São conexões que nós temos com o nosso eu do futuro, que vem para nos mostrar um caminho diferente do qual ele já fez em algum outro tempo. E essas mensagens que o nosso eu do futuro nos envia ou tenta nos enviar, porque estamos tão desconectados com ele, tão descompassados, né, que a gente não capta essa mensagem de imediato. Mas essas mensagens, elas vêm primeiro para o nosso corpo de luz, o nosso corpo energético. E aí dele vem esse pensamento. Só que como a gente está nessa desconexão, esse pensamento ele sempre vem como uma dúvida. Então eu não sei se realmente eu vou, eu não sei se realmente eu faço e eu não sei se realmente eu falo. Mas geralmente aquilo que vem espontâneo na nossa mente, aquele pensamento, que às vezes até a gente, né, se assusta que veio, já é um primeiro passo de uma conexão que nós já estamos fazendo com o eu do futuro. Na verdade, ele tentando conexão conosco. Entrar em alinhamento com o nosso eu do futuro é uma ferramenta muito poderosa e que nós pouco utilizamos, né? Alguns até falam que é o anjo da guarda que conversa com ela, com a gente, né? Mas eu acredito que seja o nosso eu do futuro no sentido de caminho de alerta, para a gente não ir para algo prejudicial, ou para sermos também assertivos naquilo que a gente precisa realizar. Então, para que a gente consiga estabelecer essa conexão com mais conexão, vamos assim dizer, é muito importante a gente fazer alguns treinamentos que vão nos levar a afinar essa conexão. Então, os treinamentos de tecnologia mental, os treinamentos extrasensoriais. Tem uma live aqui no canal que eu fiz com o Cássio que a gente fala só de exercícios extrasensoriais que ajuda muito nesse processo de conexão. Então, os comandos que nós damos para a mente vai fazendo com que a gente aumente as nossas conexões conosco mesmo e consiga dominar aquilo que nos sabota. E aí, neste caminhar, o nosso eu do futuro vai ter um caminho mais fluido para nos dar algumas direções. E aí, nesse sentido da gente querer otimizar o nosso tempo, os pensamentos vão recebendo essas mensagens e a gente vai direcionando as atividades, os lugares que eu tenho que visitar, as pessoas com quem eu preciso conversar, os investimentos que eu preciso fazer para que eu siga, né, no meu caminho de cumprir minha missão. E outra coisa muito importante que a gente pode utilizar nessa trajetória aí do treinamento, né, de afinar essa conexão com o nosso eu do futuro, são algumas ferramentas que a gente tem aí da parte quântica, as ferramentas das perguntas, a ferramenta de conexão com o nosso próprio corpo. Então, por exemplo, nós podemos, antes de dormir ou acordar, fazer aqueles exercícios de imaginação, já imaginando as situações ou os feitos que eu quero já realizados. Ou então, lançarmos perguntas ao longo do dia ao universo. Universo, como posso ter mais disso? Quem pode ser contribuição para esse processo? A gente tá com aquele sentimento, aquela sensação que a razão não consegue explicar para onde temos que ir ou o que temos que fazer, mas a emoção tá querendo guiar, tá dando sinais. Então a gente pode lançar essas perguntas para o universo para que ele nos direcione. Outra pergunta que eu gosto muito de fazer, que eu tenho aprendido com o pesquisador de Dáquila Pesquisas, Otávio Reis, é essa conexão com o corpo. É perguntar para nós mesmos, o que está leve e o que está pesado na trajetória. Pessoas, situações, compras, respostas que precisamos dar. É leve ou pesado estar ali, estar aqui, fazer isso, fazer aquilo? São conexões e pequenos treinamentos que parecem tão bobinhos que a gente acaba deixando de lado, não é mesmo? E acabei esquecendo de comentar. Essas são ferramentas simples que nós podemos utilizar para cocriação.
algo maravilhoso que podemos já desenvolver. Afinal, todo filho de peixe, peixinho é, né? Somos filhos de Deus, né? Então, como deuses e deusas criadoras que somos, entrando nesse assunto da cocriação, as palavras elas são extremamente importantes e nós temos que nos policiar quanto a isso. Quanto mais proferimos algo, quanto mais falamos algo, essa energia que sai constantemente aqui desse meu verbo, uma hora ele se densifica e se torna matéria. Então, se temos o hábito de sempre falar, eu tô na correria, não sobra tempo para nada, o dia tinha que ter 24 horas, blá, 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 blá. A gente está cocriando exatamente isso para os próximos dias, para as próximas semanas, para os próximos meses. E aí essa vai ser a realidade do nosso futuro. E o nosso eu do futuro querendo nos alertar, enviando mensagens para tipo, pare com isso, né? Mude a rota dessa caminhada. Sabe aquela frase para ter resultados diferentes, basta ações diferentes, né? Então é exatamente isso. A gente foi condicionado a ter esse comportamento padrão, a reclamar, como já conversamos anteriormente, a perder tempo, porque as tentações são inúmeras para a gente ficar nas redes sociais, para a gente desperdiçar o nosso tempo. E aí, enquanto isso, muitas coisas boas de desenvolvimento e atualizações e crescimento a gente vai perdendo. Tem uma frase que eu gosto bastante, eu tenho utilizado nesses momentos que, como autônomo, a gente tem que se policiar muito no tempo e utilizando o celular como uma ferramenta de trabalho, a tentação é grande para participar do trabalho. Então, eu tenho uma frase que eu sempre utilizo aqui comigo, que é: o tempo está a meu favor. O tempo sempre está a meu favor. E aí, com isso, mesmo eu escutando as pessoas falando que o tempo tá curto, que o tempo tá passando rápido, eu sempre embuto positivamente que o tempo vai estar a meu favor. E quando eu escutei a frase do presidente Urandir falando que quanto mais o tempo passa, menos tempo temos, aquilo não me afligiu. Porque sim, o tempo está passando, isso é uma realidade, mas esse tempo que me sobra, pensando aí num adiantamento da nossa agenda global, né? Mas esse tempo que sobra do tempo que já está passando, o tempo que me sobra, ele está sendo muito bem utilizado, muito bem otimizado. Então eu não entro em desespero, porque o tempo sempre está a meu favor. E é invertendo também alguns pensamentos negativos, fazendo nossos treinamentos, fazendo o processo de cocriação com pensamentos e palavras positivas, a gente sai de uma faixa de frequência que vai nos elevando e a nossa conexão, a nossa sincronicidade com o eu do futuro vai ficando maior. Conforme vai aumentando essa conexão, mais a gente vai recebendo espontaneamente, automaticamente, aqueles pensamentos, aquelas falas, aquelas vozes que vão nos dando mais certeza do caminho que a gente tem para seguir. E claro, não tô aqui para falar que para a gente não perder tempo, a gente tem que estar sempre em atividade, sempre em estudo, em pesquisa, apesar de eu adorar. Mas não é só isso também, nós podemos super otimizar o nosso tempo com boas companhias, com viagens, com passeios, com muita gargalhada. Como diz o sábio, frequência da alegria é uma das maiores frequências do universo. Então, isso também é otimizar o nosso tempo, é ter tempo de qualidade. E é otimizando o nosso tempo assim, nesse equilíbrio do que é leve e do que é pesado, que a gente segue então nessa mudança de chave de não repetir mais que estamos perdendo tempo ou que nós não temos tempo, mas sim temos tempo suficiente para que a gente possa desenvolver muitas conexões e receber até orientações de como otimizar ao máximo esse tempo e tirar aquela aflição que nós, esse grupo diferente que veio aqui para o sistema Terra cumprir sua tarefa, que não veio de brincadeira para cá, possa cumprir com muito mais êxito o que a gente sente aqui que a gente tem que fazer. Muitas vezes não sabemos exatamente, mas sentimos.
E aí nesse sentir, a conexão com o eu do futuro também fica mais fluida e mantemos ou até elevamos a nossa faixa de frequência. Gostaria de saber de você. Quais são as medidas ou as mudanças que você vai adotar agora, depois de toda essa reflexão que eu compartilhei com você, para que você consiga otimizar o seu tempo? Fico à disposição nos comentários para que a gente possa conversar e trocar mais informações sobre esse assunto que eu gosto bastante. E desejo para você uma ótima semana. Até lá!